escavar a terra, retirando dela preciosas peças da antiguidade, é realmente uma fascinante experiência. É como se o passado e o presente se encontrassem por um tempo e você tivesse a oportunidade de voltar no passado e conviver com uma geração até então conhecida apenas através de livros ou documentários de TV. Hoje, o programa Evidências convida você a ter um gostinho de como funcionam as escavações arqueológicas. Você acompanhará conosco um dia na vida dos arqueólogos. Verá cenas de uma escavação autêntica realizada recentemente em Israel e conhecerá alguns dos elementos deste fascinante trabalho que tanto tem ajudado na compreensão da Bíblia Sagrada e na confirmação de sua historicidade. Este certamente será um programa muito especial. Muitas vezes a arqueologia é erroneamente comparada a aventuras de Indiana Jones ou aquelas do tipo filme A Múmia. Mas não é esta uma visão exata. As imagens hollywoodianas, embora possam ter feito bastante propaganda e provocado até uma avalanche de vocações arqueológicas, não apresentam um quadro real do que significa trabalhar num campo de escavações. Bombas, romance aventureiro, tesouros escondidos, máfia, geralmente não fazem parte do dia a dia da maioria dos arqueólogos. Seus instrumentos são outros e seus inimigos não são membros de uma ordem secreta. Eles são mundialmente conhecidos e talvez sejam inimigos também de todo cientista. Tratam-se da falta de dinheiro para realizar projetos, excesso de burocracia e em detrimento à cultura, fraudes, etc. Isto sem contar as adversidades naturais do Oriente Médio, como o sol causticante do verão. Nem todo arqueólogo, é claro, trabalha com escavações. Talvez a maioria nunca participou de escavações a não ser naquele estágio durante os anos na universidade. Seu trabalho é de cunho mais laboratorial e consiste em analisar o que os outros encontraram. Assim temos, por exemplo, os técnicos em datação radiométrica, que trabalham com a física, e também os linguistas, ou paleolinguistas, também chamados filólogos, que trabalham decifrando e montando textos antigos em idiomas já não falados. Há também os diretores de museus, que catalogam réplicas e originais de artefatos para exibição ao público. Também temos os acadêmicos, que lecionam sistematicamente os achados e apresentam a alunos de todas as classes do mundo. E não podemos esquecer também que existem os papirólogos, cuja especialidade é a identificação e preservação de antigos documentos manuscritos, em alguns casos com mais de 4.000 anos de existência. Muita gente também confunde a figura do arqueólogo com a de um caçador de dinossauros. Na verdade, poucos arqueólogos têm treinamento nesta área que mais pertence à paleontologia e à geologia. Na verdade, o arqueólogo geralmente saberá muito pouco acerca de geologia. Seu interesse em rochas só ocorre quando elas podem fornecer alguma informação concernente às habilidades ou atividades de um povo antigo. Fósseis e mastodontes pertencem aos tempos pré-históricos. Portanto, um arqueólogo cujo interesse está mais nos períodos históricos pode geralmente reconhecer tipos básicos de animais a partir do que sobrou de um esqueleto. Porém, escavadores modernos usam especialistas para este tipo de estudo. Um trabalho sério de escavações custa muito dinheiro e esbarra em muitas burocracias. Não basta, como alguns pensam, colocar uma picareta na mochila, tomar um voo até Tel Aviv ou o Cairo e então começar a fazer buracos por toda parte, trazendo para casa aquilo que se encontra. As dificuldades começam já na própria escolha de um terreno ou de um sítio arqueológico. O Oriente Médio de hoje é um território cercado de muitas metrópoles. Jerusalém, por exemplo, está em franco crescimento. A cada ano há novos prédios e novas construções que dividem espaço com as antiguidades. Como todo grande centro, esse crescimento nem sempre se dá de modo controlado e fica difícil para as prefeituras administrar a eterna briga entre os modernos empreendedores imobiliários e os especialistas do Departamento de Antiguidades que querem, a todo custo, salvar mais um sítio arqueológico antes que vire alicerce para um condomínio residencial. Este, afinal, é o preço pago por uma modernidade que não para de crescer. Contudo, ainda residem boas surpresas e muitas delas vêm de pessoas leigas sem nenhum treinamento arqueológico.
São agricultores, beduínos e gente comum que exercem uma verdadeira e profunda noção de cidadania ao comunicar aos arqueólogos que encontraram, por exemplo, uma pequena estátua quando estavam arando a sua propriedade. Foi exatamente assim que descobriram a bela estátua da Vênus de Milo, com seus 900 quilos do mais puro mármore. Um desconhecido fazendeiro grego da ilha de Milos, no arquipélago de Cíclades, encontrou-a por acidente em 1820, enquanto caminhava rotineiramente por sua plantação. Pena que uma milícia francesa estava ali na ocasião e fazendo com que o belo exemplar acabasse indo parar no Museu do Louvre, para a tristeza de muitos moradores das ilhas gregas. Os famosos manuscritos do Mar Morto também tiveram uma aventura bastante parecida. Foi a rotina normal de um garotinho beduíno procurando cabras que haviam se perdido que revelou ao mundo a mais fantástica coleção de manuscritos bíblicos de todos os tempos descoberta até os nossos dias. Numa situação como esta, que foi algo acidentalmente localizado, a tarefa dos arqueólogos geralmente começa por vasculhar a superfície local em busca de elementos como pedaços de alicerce, mármore, pequenos objetos ou cacos de cerâmica, muitas vezes despercebidos ao olhar desatento, que possam fornecer pistas de onde começar a escavação. É claro, porém, que muitas vezes nem todos os lugares poderão ser escavados por uma série de razões como as já mencionadas, construção civil e outras mais. Assim, o arqueólogo tem de trabalhar com uma lista de prioridades feita a partir do que se pretende descobrir naquele local. O passo seguinte é arrolar uma série de especialistas que passam a contribuir com aquele projeto. Alguns provavelmente nunca serão arqueólogos. Se, por exemplo, um lugar apresentar indícios de possuir ossadas humanas, um especialista em medicina forense será, evidentemente, muito útil para avaliar o sexo, a idade ou a causa-mortes das pessoas ali sepultadas. A seguir vem, então, o que talvez seria a parte mais difícil de um empreendimento arqueológico, ou seja, a autorização governamental e o financiamento para o projeto. O procedimento, é claro, varia de um país para o outro, mas a maioria possui um departamento de antiguidades que gerencia a autorização e também fiscaliza os trabalhos de campo. Em Israel, por exemplo, o órgão responsável por este serviço é o Israel Antiquities Authority, que emite, inclusive, documentos de permissão, como estes que tenho aqui, para que uma peça seja retirada do país permanentemente ou por um tempo definido. Aliás, só a guisa de informação, temos aqui no Brasil o Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck, sediado no NASP, Campus Engenheiro Coelho, em São Paulo. É este um dos documentos originais que garantem a procedência legal de peças que fazem parte hoje do Museu Paulo Borck. Normalmente, as peças não muito raras, como lâmpadas, moedas, cacos de argila e outros, são facilmente liberadas e podem até ser adquiridas em um antiquário que são vendidas por um preço, afinal de contas, nada módico. Um cuidado, é claro, deve ser tomado com os falsificadores de réplica como se fossem originais. E talvez o maior de todos os problemas seja o de contrabandistas, aqueles que fornecem peças valiosas e verdadeiras, mas no mercado negro, que comercializam artefatos escavados clandestinamente ou até roubados de escavações em curso. O contrabandista retira o achado da mão dos técnicos experientes para colocá-lo na prateleira de um colecionador rico que muitas vezes nem sabe a importância daquele que guarda na sala de sua mansão. Por isso, os governos desses países que possuem tal tesouro arqueológico em seu solo têm sido cada vez mais rigorosos na concessão de licenças para trabalho ou também para escavações em seu território. Quanto ao apoio financeiro, este pode vir de fontes públicas, mas geralmente vem da iniciativa privada. É que países do Oriente Médio gastam muito com ações militares e os governos estrangeiros, por sua vez, nem sempre se interessam em financiar um projeto de pesquisas cujo resultado, isto é, os achados arqueológicos, ficarão no exterior. Assim, pouco resta aos escassos arqueólogos bíblicos se não contar com o apoio de universidades, empresários ou organizações não governamentais como o Biblical Archaeology Society, que também vive de doações de membros beneméritos. E o dia a dia de uma escavação? Como funciona? Bem,
Via de regra, a maioria dos diretores de escavação também são professores que lecionam no período letivo e escavam durante as férias de verão, que no hemisfério norte ocorre sempre em meados de junho até setembro. Alunos de várias universidades participam como voluntários, podendo obter créditos acadêmicos ou até lograr um título de especialização expedido por uma universidade local envolvida nas escavações. Em alguns casos, aulas intensivas são oferecidas neste período, seguidas de prática de campo e anotações. Estas aulas são para aqueles que não podem assistir regularmente a um curso de arqueologia no período normal de aulas. É um ensino fascinante, muitas vezes ao ar livre, com as próprias ruínas servindo de lousa e ilustração. O trabalho é bastante árduo e começa cedo, antes mesmo do sol nascer. 4 horas da manhã é o horário em que todos acordam e por volta das 5 horas já estão nos primeiros trabalhos de campo. Em alguns sítios, chega a ser comum a caminhada a pé de 1 ou 2 quilômetros até o local do trabalho. Então, imediatamente após algumas diretrizes, todos põem mão à obra e começam os trabalhos. Um container colocado ali antes da chegada do grupo costuma guardar as ferramentas necessárias, os carrinhos, martelos, trenas, espátulas, pás, picaretas e outros utensílios que fazem parte ativa das horas que se seguem. Tudo tem que ser muito bem estocado e guardado a cada dia. Em cada sítio, as escavações são feitas, na maioria das vezes, em demarcações de 5 metros quadrados de área. Dentro dela, delimitam-se espaços quadráticos que podem variar em número e tamanho de acordo com a natureza do sítio e a quantidade de pessoas para o trabalho. Este modelo facilita tremendamente o controle das profundidades e o mapeamento do campo com seus definidos estratos de sobreposição. Os trabalhadores geralmente se revezam nas atividades. Um grupo escava o buraco, outro carrega baldes, enquanto o outro ainda varre delicadamente o setor aonde há indícios de artefatos mais delicados. Depois trocam-se as posições. Cada característica do local pode oferecer uma pista arqueológica para o que estaria naquela região. Vocês podem ver aqui que nós temos 2 tipos de solo diferentes. Aqui um solo mais duro e aqui você vê que é uma poeira maior. Você tem realmente um buraco aqui. Esse buraco possivelmente era um fosso que havia nessa direção aqui. E nós temos os restos de uma parede do período helenístico, do período grego, que dá mais ou menos no 3º, 4º século antes de Cristo, 4º, 3º século antes de Cristo. Então você tem aqui a parede, ela está sendo escavada, isso tudo aqui estava coberto. A parede começa a aparecer aqui, compreende? Ela deve terminar aqui. Aqui teria uma espécie de fosso, como eu falei, né? Aparece um buraco aqui. A arqueologia ela vai demonstrando aos poucos o que a gente vai encontrando. Você não vai tendo certeza do que tem. Você vai escavando e vai deduzindo. Só depois de tudo completo que dá para você ter uma noção. Então nós temos uma parede aqui, período helenístico. Do lado de cá tem uma continuação de outra parede, também do período helenístico. Pode olhar que ela segue. Nós encontramos essa pedra aqui inteira. Notem que não é uma pedra, ela está bem cortada. É lógico que o desgaste do tempo faz com que ela perca a sua forma meio quadrática. À frente aqui, embaixo dos baldes, você tem outra pedra aqui, tá certo? Então se note que a parede continua daqui até lá embaixo, tem um declive no terreno. É a continuação, talvez, da parte do edifício que o pessoal está escavando lá do outro lado. Nós estamos pegando uma área nova que não foi escavada ainda. Aqui tem uma outra parede de um outro estágio de construção. A gente não sabe ainda ao certo se são pedras soltas, que às vezes depois da construção pode ficar pedras soltas, ficam perdidas aí, ou se faz parte de uma outra parede que também começa aqui. E lá embaixo tem um período mais antigo que nós vamos mostrar agora. Então na parte de baixo do declive, nós temos um lugar onde o Jonathan da África do Sul está trabalhando ali. Aquela parede que já foi descoberta, vocês estão notando, que também é do período helenístico. E a suspeita é que aqui começa uma outra parede que passa mais ou menos nesse sentido transversal aqui. É possível que esta parede que nós vamos encontrar aqui é de um período mais antigo que helenístico, possa ser talvez do período persa ou quem sabe até antes disso, ou seja, da idade do ferro.
Então nós vamos começar a escavar agora para tentar achar uma outra parede transversal de um período mais antigo, que possivelmente está aqui debaixo. Eu descobri que aquela pedra ontem ali é um indício que tem alguma parede passando assim, no sentido oposto daquela. Aquela então é uma construção mais recente, essa aqui é uma construção mais antiga. Vamos ao trabalho então. A terra recolhida vai em baldes ou em carrinhos de mão para um setor de entulhos ou para outro grupo que trabalha nas peneiras, selecionando cuidadosamente o que é refúgio e o que pode ser um minúsculo pedaço de cerâmica ou moeda de circunferência do tamanho de um botão. Todos os níveis do extrato são identificados para mostrar as mudanças que podem ocorrer numa sobreposição de camadas que ajudarão a identificar a datação dos objetos encontrados. Qualquer alteração na cor ou na dureza do solo pode ser uma pista da mudança de nível ou da presença de algum objeto. Neste momento, a atenção deve ser redobrada, pois numa batida desatenta pode acabar destruindo o monumento que acabara de aparecer. A cada tanto de terra escavada, uma amostra é retirada para análise em laboratório. Como você vê, são muitos detalhes a serem observados no mais estrito método científico. Por volta das 9 horas, o trabalho é interrompido para um rápido lanche e descanso de 30 minutos e um bom momento também para confraternização e novas amizades. Depois realizam-se as atividades até por volta do meio-dia, quando tudo é recolhido e o grupo volta para o acampamento, neste caso um kibutz israelense que ficaria próximo ao sítio arqueológico. O sol a esta altura fica quase insuportável e logo sente-se na pele as insistentes recomendações para que se use protetor solar e beba bastante água. Percebe-se que não se trata de um exagero. Num ambiente seco como o do Oriente Médio, insolação e desidratação são fenômenos muito fáceis de ocorrer. Organização é outra palavra-chave numa boa pesquisa arqueológica. Cada material, artefato ou fragmento que chame mais a atenção ou que se demonstre realmente especial é devidamente catalogado, separado em plásticos e etiquetado para ser enviado a laboratórios e especialistas antes que possa ser exposto no museu ou servir de evidência factual dentro da pesquisa de campo. Sem esse rigor, todo o trabalho poderá ser comprometido. Após o almoço, recomeçam as atividades, desta vez no laboratório móvel montado geralmente no mesmo lugar aonde o grupo encontra-se hospedado. Os cacos de cerâmica mais comuns agora são separados por áreas nas respectivas caixas de plástico e devem ser selecionados e, portanto, limpos. Assim, na hora de lavar as peças, muitas saem imundas do deserto, mas ficam tremendamente limpas após a lavagem. Algumas cerâmicas são quase irreconhecíveis em seu estado de sujeira, mas quando são limpas, utilizando-se apenas água e delicadas escovas, algumas surpreendem pela beleza e formato. E, em alguns cacos de cerâmica, é possível ver ainda desenhos coloridos, esplendidamente preservados depois de milênios embaixo da terra. A junção de peças parecidas, na tentativa de recriar um vaso que estava partido, é um verdadeiro trabalho de quebra-cabeças. Portanto, nesse estágio de trabalho, nossa tarefa, ou a tarefa do grupo, é apenas recolher os fragmentos em sacos plásticos devidamente etiquetados e levá-los a outro laboratório, onde especialistas em restauração realizarão a difícil tarefa de remontar a peça do jeito que era antes de ser quebrada ou soterrada. Daí, seu próximo endereço, é claro, será o museu, onde ela poderá ser vista por pessoas do mundo inteiro. Mas o trabalho da arqueologia não termina aí. Durante o período letivo, os dados obtidos nos campos são divulgados entre os especialistas que trocam informações e escrevem artigos científicos, publicados geralmente em revistas acadêmicas indexadas no Índice Mundial. A junção de tudo isto, vista à luz do que já se obteve até o momento, gera livros, conferências e teses defendidas em universidades do mundo inteiro. Todo estudante universitário sabe que o conhecimento acadêmico é dinâmico e cíclico. Algumas opiniões hoje descartadas podem amanhã ser exaltadas e outras hoje defendidas podem ser questionadas. Em alguns casos, a contribuição arqueológica pode vir anos depois que o material foi retirado da terra. Houve tabletes com inscrições sumerianas encontrados no Iraque que ficaram anos no porão do Museu Britânico antes que um especialista tivesse oportunidade, tempo e também recursos para traduzi-los
e mostrá-los ao mundo. A escavação de cidades antigas é outra tarefa que pode levar décadas para ser concluída. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de uma escavação na cidade de Clunia, Espanha, cujos trabalhos já duravam 35 anos. Quanto mais audacioso for o projeto, mais longo será o seu processo. Preliminarmente, há 3 modos de classificar as cidades. Tel ou Tal, quando se refere a sítios com nomes árabes. Tel, para sítios com nomes hebraicos. E Khirbet, para referir-se a ruínas. As 2 primeiras designações referem-se às cidades antes da escavação, aquelas que encontravam completamente cobertas por uma colina de entulhos que se formou ao longo dos anos. Já a última, o Khirbet, diz respeito àquelas ruínas que ainda permanecem visíveis acima da terra, mesmo antes da chegada dos escavadores. Aliás, Khirbet significa ruína de pedra. Muitos tels foram ignorados ao longo dos séculos porque julgavam que se tratava de uma colina natural e nada mais. Afinal, não se viam restos de nada que houvesse em sua superfície. O que ocorre nesta situação é que influências geológicas podem afetar e alterar bastante a região. Erosões, sedimentação, ações eólicas e inundações são apenas alguns dos muitos fenômenos que modificam drasticamente uma paisagem à medida que o tempo passa. Conforme você vê nesta antiga foto de 1920, mostrando as ruínas da vila de Beitim, os povos do antigo Oriente Médio, especialmente aqueles anteriores ao IV século a.C., tendiam a construir as suas cidades sobre colinas que dispunham das nascentes d'água para abastecer a população. O posicionamento elevado ajudava a se preparar para eventuais ataques, uma vez que a chegada de exércitos inimigos podia ser vista ao longe e a presença de uma nascente d'água na região minimizava o sofrimento durante um cerco inimigo ou uma prolongada estiagem. Mas não devemos nos esquecer que as cidades são dinâmicas. Logo, muita coisa poderia acontecer a uma cidade ao longo de sua existência. Casas eram construídas e demolidas, governantes audaciosos empreendiam mega-construções e os muros ganhavam ampliações e novos contornos. Além disto, acidentes de ordem natural, como terremotos, ou não natural, como incêndios e guerras, poderiam destruir a fortaleza, fazendo com que ficasse deserta por um bom espaço de tempo. Então, por questões de economia, populações que chegavam depois aproveitavam os alicerces da vila anterior e, por cima destes, construíam suas habitações. Se o processo de demolição se repetia mais de uma vez, o resultado seria o soerguimento do nível do solo, uma vez que os entulhos de construções passadas iam se assentando para servir de base às novas edificações. Depois de muitos séculos de abandono, quando a terra sedimentada passa a cobrir as construções, o que encontramos no local é uma colina, uma tel, repleta de restos arqueológicos de camadas de construção civil ou estratos, cada uma de um período diferente. Para estudar esse fenômeno, os arqueólogos tomam carona num ramo da geologia conhecido por estratigrafia. O que está na superfície é evidentemente mais novo do que o que está embaixo. Isto nos ajuda a datar artefatos e a reconstruir a história da ocupação daquele lugar. Assim, longe de ser uma aventura cinematográfica, a arqueologia é um trabalho sério, muitas vezes monótono e que exige bastante concentração. Mas ainda reservam-se espaços para o romantismo, especialmente àqueles que se empenham na arqueologia bíblica. Afinal de contas, tomar nas mãos uma moeda ou uma lâmpada dos tempos antigos, como esta que nós temos aqui do 1º século da época de Cristo, uma lâmpada de 2000 anos, é realmente uma experiência fascinante. Ela causa muita emoção. A mente não consegue esconder o êxtase, a alegria de imaginar que alguma pessoa um dia do passado remoto tocou naquele objeto, alguém que o usou e, falando em arqueologia bíblica, possivelmente alguém que conviveu contemporaneamente com Cristo ou com alguns de seus discípulos. É como se a história voltasse a se repetir. É como se o passado voltasse a acontecer perante os nossos olhos, porém de um modo muito mais concreto,
retirado da terra pela pá de um sonhador. Este foi, portanto, um dia na vida de um arqueólogo, um dia na vida do seu trabalho de campo. Mas para aquele que se denomina arqueólogo bíblico, este foi mais um dia que Deus levou para a eternidade. Um dia que nos torna cada vez mais próximos daquele grandioso e esperado momento em que todos nós veremos o nosso Senhor vindo nas nuvens do céu. Neste tempo, as pás dos arqueólogos serão aposentadas. Não precisaremos mais cavar buracos para recuperar antigos artefatos da história bíblica. Será Jesus em pessoa que nos contará todos os detalhes. Poder nesse dia encontrar o seu glorioso rosto, chamá-lo de amigo, sim, sem dúvida, será o maior de todos os achados. Este, sim, é o sonho arqueológico máximo de todo o verdadeiro cristão servidor do Senhor Jesus. Então, ficou com vontade de participar de uma escavação arqueológica? Realmente é fascinante, não é verdade? O programa Evidências está chegando ao final, mas caso queira saber mais sobre a Bíblia Sagrada, peça o nosso curso bíblico totalmente de graça. Você pode pedir pelo e-mail evidências@novotempo.org.br. Se preferir, pelo correio. Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300, 970, Jacareí, São Paulo. Chegamos ao final, mas na próxima semana voltaremos com o programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.